Amados, sejam bem-vindos ao canal Preparando a Noiva de Yeshua, Jesus Cristo, que foi criado com o intuito de transmitir os alertas de Deus, por meio do teu servo às pessoas e à igreja. Sempre colocarei esta voz robótica, mas, a pessoa que está por trás do texto escrito, é tão real quanto as mensagens que Deus nos trouxe com sua tremenda misericórdia. Mensagem de Deus ao Brasil e alerta no final sobre o monstruoso tsunami que sobrevirá ao Brasil. Mensagem recebida às 9h35 do Shabat, dia 30 de junho, de 2018. Ao acordar, assim como certas vezes o cansaço me vencendo, não permitiu lembrar dos sonhos recebidos por Deus. Passados alguns instantes em que os meus olhos se abriram, o Espírito Santo do Senhor revelou como um filme em minha mente todas as cenas daquela tremenda visão. A data prevista não nos cabe saber, porque assim como disse o Senhor em Apocalipse capítulo 3 versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E certamente sua promessa será cumprida em ti, amado ouvinte. Isto, se continuardes prolongando o tempo de se arrepender de seus pecados contra o Senhor. Para que entregando sua vida, corpo e alma a Yeshua HaMashiach, vindo o tsunami e pegando desprevenido, desfalecendo, não pereças no inferno, de onde nunca mais sairás caso não se arrependa a tempo. Mensagem de Deus antes de revelar a visão. De fato, se nós soubéssemos a data, não trataríamos o assunto com o devido respeito e a mesma urgência que Deus requer que tratemos. Sim, isto porque é breve a sua vinda e todos nós estamos despreparados. O breve de Deus pode ser hoje ou amanhã, não cabe a nós saber o dia exato, mas sim o que a nós ocorrerá se estivermos despreparados quando este evento vier a ocorrer. Não queremos ser surpreendidos pela morte sem que tenhamos nos aprontado devidamente. Isto significaria uma grande probabilidade de condenação e não queremos isto, certo? Deus quer que sua noiva esteja perfeita e arrumada para o seu casamento. No entanto, estamos atrasados, desarrumados e longe da perfeição que o modelo perfeito que se chama Yeshua requer de nós, nos deixando a ti mesmo como modelo. Se não nos prepararmos com santidade e não buscarmos a perfeição, mesmo que saibamos, todavia, que somos incapazes de assim sermos, seremos deixados para trás, porque o que Deus quer de nós, não é que sejamos perfeitos como Ele, porque isto para nós é impossível, não somos nada mais que pó. Mal nos arrependemos de nossos pecados e sem nenhum esforço, inconscientemente já estamos pecando. Podemos orar, vigiar e nos esforçar para não cometer crimes contra o Senhor, mas não adianta, sempre caímos no pecado da carne. Mas então, se não é possível sermos todavia perfeitos como o Senhor, como seremos uma perfeita noiva diante dos olhos de Deus? Atenta aí, servo bom e fiel, às palavras que tens de atar ao seu coração. Leve estas palavras em todos os seus caminhos, para que te vá bem e sejais salvos do castigo eterno. Mesmo sabendo de nossa incapacidade da carne, que busquemos o caminho da justiça em todas as nossas veredas, o orar e vigiar, a batalha espiritual contra o inimigo e contra a carne a cada milésimo de segundo, o arrependimento sincero, o jejum, servir a Deus em todos os seus mandamentos sem acepção de pessoas e situações. Não é difícil. Geralmente algo se torna muito fácil e prazeroso quando vemos que será o nosso fim, ou que perderemos algo de sumo valor e essencial para a nossa vida. Aí sim, prontamente nos prontificamos a mudarmos nossas atitudes. Veja, irmãos, eis que já é de suma importância, essencial para a nossa vida e urgente para o agora que mudemos nossa postura, caso contrário não perderemos apenas o essencial, mas a nossa vida e a nossa alma para Satanás. De que adiante prorrogarmos o arrependimento em nossos atos e a mudança em nossa vida e aproveitarmos este mundo, se tudo isto se fará novo e os que permanecerem no velho perecerão com o velho? Quer dizer, nós achamos que estamos ganhando tempo, mas na verdade estamos perdendo tempo ao prorrogarmos nossa decisão e atitudes para aproveitarmos o mundo.
Portanto, achando que os nossos prazeres estão nas coisas deste mundo, quando na verdade cada tempo prorrogado para que dediquemos nossas vidas ao Senhor, mais são as chances de que nenhum tempo tenhamos para viver com Deus por toda a eternidade, e a este, sim, o verdadeiro prazer, não com o prazer momentâneo mundano e que ainda assim, não pode ser chamado de prazer em comparação ao que virá, mas com o prazer de viver por toda a eternidade com Deus, recebendo segundo suas obras investidas no reino para sua habitação na Nova Jerusalém. Deus não precisa de nós e não gosta de sobras, mas nós é que precisamos de Deus, e não de um pouquinho de Deus, mas de toda a tua glória, misericórdia e piedade. Aquele que não deseja servir a Deus com toda esta força é porque não experimentou ainda o seu amor. Deus te ama infinitamente, amado ouvinte, Deus ama inexplicavelmente todos os teus filhos, independente de qual trilha perdida eles estejam ou estiveram. Os seus frutos podres do passado são regenerados na árvore da vida que é Jesus Cristo e serás frutífero, pois Deus usará os seus erros do passado como testemunho de salvação a pessoas que por hoje passam pelo mesmo problema que o teu passado e servirás de instrumento de salvação. Deus não olha, não aponta e não julga os seus defeitos e os seus pecados, por pior que lhes parecessem, não. Antes ele já se sacrificou e foi sacrificado por todos os nossos crimes, nossas teimosias, nossos pecados, nossas criancices. Deus só quer uma coisa de nós e de você, amado ouvinte. E esta coisa vem acompanhada de muitas responsabilidades e benefícios. Como a maioria das pessoas querem apenas os benefícios, e não estão preparadas para sacrificarem suas vidas para Cristo, estas acabam por não receberem a herança deixada para os vencedores. Deus quer apenas que conheçamos a verdade diante de um mundo cheio de engano. E conhecendo a verdade, o caminho é a vida que é Yeshua, que o confessemos, portanto, como nosso Senhor, Rei Santo, Mashiach, isto é, nosso Salvador pessoal, o Cordeiro Santo que foi imolado na cruz do Calvário para que distinto do templo onde eram realizados sacrifícios diários, um único sacrifício fosse suficiente para lavar a imundície de toda a humanidade para todo sempre no sangue mais valioso do universo. Desta forma, Yeshua, Jesus, comprou o castigo que devia ser levado sobre nós, tomando sobre ele mesmo, Yeshua, todos os nossos pecados. A salvação é para muitos, mas não para todos. Nós iremos realmente desperdiçar a nossa vida por causa de paixões deste mundo depois deste incalculável presente dado a nós? Só há uma forma de estarmos dentre os que viverão para todo o sempre, sermos vencedores. Como seremos vencedores? Pegando nossa cruz e seguindo os caminhos de Yeshua rumo ao sacrifício diário, negando a nós mesmos e todas as nossas paixões, para servir a Cristo e nos regozijar com isto. Sim, em todas as nossas veredas. Não há como esquivar-se desta regra. O primeiro passo é conhecer a obra do Evangelho da Salvação de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, porque sem também conhecê-la com uma boa base e através de pastores verdadeiros, poderemos desviar-nos do caminho de Deus porque não tivermos um bom alicerce. Encontre uma boa igreja que não explore seus membros e nem fale do evangelho da riqueza, da prosperidade, do emprego, do carro, que desvia os ensinos do Senhor e desvia os olhos dos seus membros da glória, exaltação e louvores que devem ser dedicados a louvar a Deus por sua glória, sua perfeita obra, sua imensa misericórdia e perfeição, e não por dar-lhes carros, casas, empregos, casamentos. Vemos estes erros em muitas igrejas, mas nunca se fala do que há de mais valioso que ele já nos deu, sua vida por nós. Cristo deve ser o foco de toda e qualquer igreja. Com uma igreja saudável, pastores verdadeiros, a chuva do Espírito Santo fará com que sejais aperfeiçoados cada vez mais no Senhor como um servo em sua vida e na vida dos doentes de espírito, e também para a igreja local, como um membro do corpo de Cristo. Uma vez que sua árvore está plantada em bom terreno e fértil, junto com a escolha de aceitar Yeshua como seu Senhor e Salvador, tendo recebido bons e verdadeiros conhecimentos, as chances de se desviar do caminho de Deus são mínimas, porque como uma árvore forte criastes raízes em terras férteis. Infelizmente milhares, para não dizer bilhares de nós,
Sim, muitos crentes estão realmente seguros de si que apenas por confessarem o nome de Yeshua, isto é, Jesus Cristo, sua salvação já está garantida. Pasme, não apenas em igrejas com falsos pastores, mas também em muitas igrejas com verdadeiros líderes. Muitos destes crentes em multidões estão sendo conduzidos ao abate. Sim, muitos, para não dizer a maioria, não estão sendo salvos, porque apesar de estarem expostos ao autêntico Evangelho e reconhecerem Yeshua como seu Senhor e Salvador, não andam em santidade aos olhos do Rei dos Reis. O que é andar em santidade aos olhos do Senhor? Apesar de todo defeito, toda fraquezas, pecados, incapacidade, sermos pó, ser perfeitos aos olhos de Deus é buscarmos o caminho da justiça, dando o máximo de si, para seguir os mandamentos de Deus a cada segundo, sem a desculpa de que por todas as nossas faltas, não conseguiremos buscar sempre seguir as vontades de Deus. Por este motivo muitos crentes estão indo para o inferno, porque não tiveram bons pastores e estão indo ambos, líderes e seguidores, ao inferno crendo que caminha para o reino do Senhor. Não digo bom, no sentido de ser uma pessoa carismática, simpática e hospitaleira. Chico Xavier também era simpático e fazia muita caridade, mas não conheceu a verdadeira obra de Jesus, então de nada serviu tudo o que fez. Portanto, bom para Deus é aquele que crê na sua obra e segue seus caminhos. Há muitas igrejas, mas poucas que realmente pregam o Evangelho que prepara os seus membros para a santidade, logo para a salvação. Deus é amor, mas também fogo consumidor. Ora, Deus não trouxe o dilúvio? Deus não castigou Moisés não o deixando entrar na terra prometida por ter desobedecido sua ordem. Deus não faz acepção de pessoas. Se castigou estas e muitas outras daquela época, quem dirá a nós se rejeitarmos o sacrifício que fez por nós? Talvez, em seu coração você possa pensar: eu não rejeitei o sacrifício de Cristo, eu creio nele. Bem, Deus não quer apenas que creiamos, mas, sim, seguirmos os seus passos. Para Deus, quando não seguimos os mesmos passos deixados por Ele e através dele por meio dos teus profetas e discípulos, é o mesmo de que estivéssemos negando o seu sacrifício, porque os frutos de uma verdadeira salvação é desejar servir ao Senhor em santidade. Retomando, a santidade implica seguir todos os seus mandamentos, em todos os nossos caminhos, com todas as pessoas, em todas as coisas e com todo o nosso amor e entendimento. Isto mesmo. Se fizermos tudo, mas também não por amor, não estaremos cumprindo a vontade de Deus. Tem que ser sincero e verdadeiro em tudo quanto fizermos. Agora, não sabendo o dia de amanhã, não necessariamente em relação a esta terrível tragédia que virá sobre o Brasil e que será falado no fim desta mensagem de Deus, mas, se, Ras Shalom, Deus me livre, a morte nos pegasse desprevenidos através de doenças ou acidentes antes deste cataclisma, por exemplo, sem que tivéssemos tido tempo para tomar decisão, iniciativa e mudasse nossas vidas em relação aos caminhos de Deus, não seria uma tragédia tão terrível quanto? Isto porque se não formos santos aqui na terra, como poderemos entrar no reino de Deus? Não é porque Yeshua, Jesus, morreu por nós pelos nossos pecados, que está liberado fazermos o que bem desejarmos, não. Isto não é santidade. Não. Fazer isto é o mesmo que estivéssemos caçoando da obra de Deus. Pode ter certeza absoluta, que ao andarmos assim, por mais que frequentemos boas igrejas, conhecemos o verdadeiro Evangelho, termos sido batizados. É porque nossa árvore está seca, sem frutos e será lançada ao fogo, caso não nos arrependamos a tempo. Não estaremos ganhando tempo para aproveitarmos este mundo, ao contrário. A cada segundo dedicado a ele, menos tempo nos resta para prevenirmos de não sermos pegos de surpresa e não apenas não deleitarmos neste mundo, mas sermos atormentados por toda a eternidade pelas nossas consciências que estarão mais vivas do que nunca. Nossos sentidos no espírito são mais aguçados, então tudo fica mais intenso. Se aproximar o dedinho do fogo nos retraímos de dor, quem dirá com o corpo inteiro exposto a ele? E pior, quem nunca cessa? Num lugar escuro, com cheiro podre de carniça, ouvindo os lamentos de todos do inferno, bem como se lamentando pelos tormentos demoníacos, tendo por lembrança tudo o que podia ter feito para evitar onde se encontrará caso não mude sua postura.
O diabo quer que você pense que tudo isto é mentira e que não passa de manipulação humana para controlá-lo. E aos que o adversário convence, mais almas são ganhas para Lúcifer. Talvez você diga: tenho muito tempo para aproveitar a minha vida, ou ainda, talvez esta notícia não seja verdadeira, no entanto, se for, serei hábil e tomarei uma atitude quando souber que estará por vir, ou até mesmo, vendo que já ocorreu, tomarei minha decisão e mudarei minha vida instantaneamente, vendo que se cumpriu esta notícia. Ora, quem disse que terás tempo de agir como desejais? Achais porventura que Deus terá misericórdia de quem o trata como sobra? Amado, há um problema gravíssimo nisto e Deus está nos alertando o tempo inteiro. Não há mais tempo. A tragédia pode não somente pegá-lo desprevenido, como não dar-lhe chances de tomar esta decisão e acabarás por sentenciado ali mesmo. Reconheça a soberania de Deus Pai e a obra que fez por meio do seu Filho amado, para que nós, amado ouvinte, pudéssemos desfrutar da eternidade com o Senhor Jesus Cristo através do grande e único sacrifício realizado pelo Pai que deu seu Filho unigênito, assim como seu Filho deu-se como sacerdote e cordeiro para nos tornar dignos através do teu sangue precioso, para que todas as minhas, as suas, as nossas iniquidades, abominações e crimes fossem perdoadas, a fim de que todo o castigo que deveria ter caído sobre nós, fosse pago, como bem foi ali na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje, com Deus Pai, justifica a todos quanto guardam verdadeiramente suas palavras. Não desperdice a herança que Deus separou para ti. Amado ouvinte. Pois sem que mereçamos por isto, pelo contrário, pelo merecimento, nós é que deveríamos ter morrido na cruz. Mas, Deus nos amou e nos ama tanto, que nos fez homens santos, através da sua santidade, a fim de que perante o trono de Deus em seu julgamento, fôssemos justos aos seus olhos e dignos de habitarmos em seu santo reino com a sua unidade tríunica e santa. Que não nos deixemos levar pela soberba e má inclinação dos nossos corações, armas do inimigo para nos afastar da salvação que Deus, com muito amor, preparou e reservou para nós, para ti, amado ouvinte. Deus o ama muito. Deus tem um espaço reservado somente para ti no céu ao aceitares a obra que fez Jesus, se sacrificando e sendo imolado para limpar os seus pecados e torná-lo justo de receber tudo isto. Da mesma forma, assim como tem um espaço separado exclusivamente para ti, o que será deste espaço, o que receberás ou o que nele será construído, isto é, se realmente merecerdes um espaço só teu, será de acordo com os esforços que medes nas obras de Deus. Deus tem grandes planos na sua vida e quer te usar como instrumento de salvação na vida de outras pessoas, a fim de que, assim como todas as tribulações que passastes em sua vida antes da salvação, possam servir de instrumento de aproximação a outras pessoas que passam ou passaram pelo mesmo e assim, sejam salvas pelo teu testemunho. Não deixe que o inimigo das nossas almas e sequer a má inclinação do vosso coração possa tirar a coroa que poderá ser tua se aceitares os desígnios que Deus preparou para a sua vida e a vossa herança que o aguarda, tendo cumprido todas as vontades de nosso Senhor. Portanto, não ensurdeça o vosso coração e os vossos ouvidos, pois que assim como vive o Senhor, suas promessas, tanto maravilhosas como agonizantes, no seu tempo determinado, virão a acontecer e serão, estas, quando mais estiverdes distraídos. Que não seja vos que escutais o alerta de Deus, como dos que experimentarão a ira do Senhor e pereçam por sua teimosia, porque eu lhes garanto, que tão agonizante como será o sofrimento destas pessoas na terra, muito mais que 100 vezes pior, será o seu castigo após a morte. E apesar da misericórdia de Deus durar para sempre, o tempo para nos arrependermos em seu nome é limitado e está chegando ao fim. Portanto, esta visão que Deus nos revelou e será falado um pouco mais adiante não é para salvares apenas o teu corpo, mas um convite de Deus para que também sua alma seja resgatada, tomando-vos a decisão e atitude de arrependimento e a entrega plena da sua vida, corpo e alma a Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e único Salvador, único intermediador, único intercessor entre nós e o Pai. Se já o havia aceitado, então é hora de largar o mundo, pegar sua cruz e seguir os passos de sacrifícios diários no Senhor, servindo-lhe em todos os seus caminhos. O tempo está acabando e muito em breve, será muito tarde para se arrepender.
O inferno não é lenda e está longe de ser história para criança, mas castigo verdadeiro, e uma vez que entrares ali, a não ser por meio de arrebatamento de pessoas que são levadas em espírito pelo Senhor, para que deem testemunho que o inferno é real, não sairão nunca mais. Se és católico, espírita, umbandista, budista, judeu descrente, Hare Krishna, do candomblé, reikista, ufologista, macumbeiro, feiticeiro, bruxo, mago, pai ou mãe de santo, satanista ou o que mais for, e não estiveres em Cristo, largai os ídolos da sua negação e quebrai suas estátuas. Se até mesmo crentes que não servem a Deus como devem estão sendo lançados no inferno, quem dirá a estes outros exemplos citados acima? Deus te ama muito e não se importa que sejas do catolicismo, espiritismo, umbandismo, budismo, judaísmo tradicional descrente, os de Hare Krishna, do candomblé, reiki, ufologia, macumba, feitiçaria, bruxaria, magia, satanismo ou o que mais for. Deus está lhe convidando a conhecer sobre sua obra e lhe promete que nunca mais terão sede ao beberem desta água. Uma vez que tomardes esta água, não desejarão mais beber das águas das doutrinas que seguiam, pois serão como vasos de Deus, transbordando em conhecimento, alimentados pelo Santo Espírito de Deus, e servirão de instrumento de salvação na vida de muitos. Arrependei-vos, pois, antes que seja tarde. Sucederá o mesmo que a Ló, as pessoas que ouvirem e seguirem os conselhos de Deus. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Gênesis 19:15, 17, 19. Assim como Ló serão salvos da ira do Senhor. Mas, para aqueles que fizerem pouco caso, assim como naqueles dias, a morte desastrosa os alcançará. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Gênesis 19, 24, 25. Não queremos passar pela mesma angústia que os moradores de Sodoma, não é mesmo? Atentemos, pois, ao que o Senhor nos adverte. Amados, Deus teve misericórdia do brasileiro e está dando esta oportunidade valiosa de que nos mantenhamos vivos para coisas terríveis que hão de vir sobre o Brasil. Eu já estou com as malas prontas. Mas não é desta mala que pensais, e sim na mudança que você precisa fazer em sua vida, com a iniciativa de fazer as malas viajar do velho eu, para a nova criatura verdadeira em Cristo. Somente assim estarás a salvo e, com isto, mesmo diante de um grande cataclisma, não precisarás fugir, porque já estarás a salvo e protegido pelo Senhor onde estiveres. Eis a visão que o Senhor me enviou. Agora, amados, mesmo que não creais, eviteis a chacota, o julgamento e a crítica, para que de repente não estejais blasfemando contra o Espírito Santo do Senhor, porque para todos os outros pecados há perdão, mas o blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Visão. Via-se nos telejornais de todas as emissoras de televisão uma notícia alarmante que repetia-se seguidamente pela urgência a advertir a população. Os cientistas alarmavam com pressa, angústia e ansiedade, tomadas pela certeza do que estava por vir em breve, mostrando-nos através de uma simulação realista, o que sobre nós estava por vir com grande furor. Apesar da fúria da tragédia destes dias, assim como Deus teve misericórdia de Ló a salvar a si e sua família quando enviou seus anjos, hoje por meio dos seus servos, porque sei que não sou o único que Deus está usando para alertar ao Brasil, está trazendo sua misericórdia ao povo brasileiro, a fim de que antes de fazer suas trouxas e salvarem teu corpo, arrumem as malas do seu coração e mudem-se antes de mudar de país ou cidade, de vida, e tornem-se novas criaturas, ou tornem ao caminho da justiça.
Pois que de nada adiantará mudar-se de país, tendo negado a Jesus Cristo, ou não o servindo como deveria. Acontecerá, pois, que fazendo as malas das suas trouxas, mas tendo afixado os vossos corações na incredulidade ou desobediência, poderás fugir das tragédias, mas não poderás fugir da ira de Deus que, independente onde estiver, o tomará para lançar-te ao abismo a qualquer momento. Sim, mesmo que fujais para o deserto porque falou a si mesmo, aqui estarei a salvo, e negligenciou os avisos de Deus. Eu te digo que nem mesmo nas cavernas se ocultariam de Deus. Ai daqueles que pensam que podem enganar ao Senhor. A estes, as pedras cairão sobre as suas cabeças e serão soterrados no abismo, e de lá, não sairão. Eis que tendo os cientistas com grande alarde mostrando o fim daquelas cidades que seriam engolidas pelo mar, vi os prédios no litoral sendo abalados e engolidos pela tormentosa e monstruosas formações de ondas que invadiam a cidade e as ruas, fazendo sombra como gigantes famintos engolindo os grandes prédios que sumiam sendo digeridas severamente pelo estômago fluvial, e com grande violência, em queda livre mastigando o que via pela frente, afogava tudo que havia fôlego em suas narinas, estas grandes ondas. Assim, aquela cidade foi tomada pelas águas a passos largos, convertendo em oceanos todas as ruas quanto arrasava, rumo à cidade de São Paulo e deixando grandes lamentos, porquanto converteu num grande deserto desolador de água aquelas bandas. Depois disso, como numa visão do inferno, Deus me mostrou que assim serão estes dias de amanhã, apesar de muitas mortes e dedicações pelas águas, o sofrimento causado por esta tragédia e as consequências será como uma cidade tomada pela fúria de um vulcão destativado há tempos e que pegando todos de surpresa, e não via-se uma alma que havia sobrevivido. Via-se como lava seca e rochosa espalhada por toda aquela área atingida e convertida pela lava de enxofre em cinzas. Assim, também eram suas fumaças e todo este cenário profético, transformou uma paisagem outrora agradável aos olhos, a uma terra de desolação e inabitável. Que Deus amoleça os nossos corações, abra os nossos ouvidos e cure a nossa teimosia. Não estamos fazendo mal a Deus, mas a nós mesmos caso não façamos o que Deus nos alerta. Que espalhemos esta notícia mesmo que sejamos ridicularizados. Pois que é pior? Ser ridicularizado ou ver as pessoas sendo tomadas pelo temor e engolidas pelo fogo do inferno? E o que é pior ser ridicularizado ou ver pessoalmente agonizando afogadas pela fúria do Senhor dos Exércitos? Aquelas que não fizerem caso, assemelhar-se às pessoas que escutando de outros servos alertas ou testemunhos, não farão caso ou pior, farão chacotas. A estas mesmas assemelhar-se ao aquelas que vemos nestes trechos da Bíblia Sagrada. Então, disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Gênesis 19:12, 14, assim como Ló serão salvos da ira do Senhor, os que escutando esta mensagem, compreenderem que assim como aqueles dias, Deus lembrando de Abraham, enviou seus anjos para resgatar Ló, assim, Deus, nestes dias, através do teu servo, vem a nós, a ti amado ouvinte e a toda a nação dizendo, vai. Faça as suas trouxas do seu coração e pega contigo tua mulher, teu esposo, teus filhos e filhas, tios, tias, sobrinhos, amigos, amigas, primos e primas, irmãos e irmãs e avise-os do que está por vir e que só há um refúgio cujo nome é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Vamos irmãos buscar um lugar de refúgio. E este lugar, não é nas montanhas, não é nas cavernas, não é em outro país, de que adiantaria mudar de país, se a sua vida continua-se no velho ser. O alerta de Deus, é na verdade um convite para conhecerdes a Deus intimamente, sim. Deus quer entrar na sua vida, quer transformá-la por completa, bem como todos ao seu redor, com o seu testemunho de salvação.
Deus está de braços abertos atrás da porta, esperando apenas a tua decisão e o teu bater, para que Ele, Yeshua, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, possa trazer a paz em abundância com tremenda graça ao vosso coração que tanto tem buscado, mas não tem encontrado. Sim. Você é muito importante para Yeshua, Ele quer seu filho transformado, e perto de si. E você? Você quer estar próximo de Deus, quer ser amigo, conversar, habitar, conviver com Deus por toda a eternidade. A partir de agora, você está preparado para servir ao Senhor em nome do Senhor. Não se preocupe o quão ruim você possa ter sido para Deus, não se preocupe em quais doutrinas já passastes. Deus não está olhando para isto nem o julgará pelo seu passado. Foi para isto que ele sofreu e morreu ali na cruz, para limpar todos, sem nenhuma exceção, dos pecados teus. Isto, se apenas crerdes, aceitardes em vosso coração e confessardes com lábios sinceros de temor e arrependimento, dobrando seus joelhos perante ao Altíssimo Rei, o Pai em nome de seu Filho amado, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Sim, se confessardes todos os seus pecados para que todo o peso que sobrecarrega o seu coração, sua consciência, seu espírito, sua alma não deixá-lo mais respirar por pavor do que virá após a morte, porque sabes de alguma forma que não tem agradado ao Senhor, ou por milhares de noites mal dormidas, porque seu espírito está atormentado, se estás atormentado, mesmo que mintais para si mesmos, ou até mesmo aos que não sabem, você pode até não saber, mas se a sua alma está inquieta, se o seu espírito está atormentado, angustiado e com temor do seu futuro incerto após a morte, saibais que é o teu espírito clamando pela tua percepção e o alertando para o que virá caso não tome uma decisão é uma atitude. Venha, porque só há um que pode fazer calar este tormento. Ele vê a sua alma, o seu coração, ele conhece toda a sua história, todas as suas fraquezas, suas necessidades, o motivo que nem mesmo você conhece por ter estado tão afastado e irrepreensível todos estes anos do seu caminho. Deus é tremendamente paciente e misericordioso. Depois de tudo o que fizeste, ele vem com sua imensurável misericórdia e inexplicável amor e, como que através desta mensagem e alerta estendendo sua mão, vendo que caístes, o diz: venha meu filho. Sei que tens buscado a verdade, pois, eis que sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aceita, pois, o meu convite e entrarei em tua vida e o transformarei em uma nova criatura. Porque tu és meu e eu sou seu único refúgio, independente de onde estiverdes, antes de morrerdes já vencestes a morte. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9:24. Que Deus abençoe e que toda esta mensagem seja aplicada em sua vida, para que sejais salvo da maior tragédia de todas, o descrer na obra salvífica de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Peço, amado irmão, que compartilhe esta mensagem com o maior número possível de pessoas, para que estas possam se preparar ou corrigir suas posturas, se arrependerem e se tornarem novas criaturas, ou retornarem ao caminho de justiça aos que se desviaram. Shalom Aleichem, que a paz esteja convosco em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo.